Pai querido, diante do Senhor, nós queremos colocar a vida do teu filho, do teu servo, e totalmente, ó Deus, dedicar o seu tempo nos estudos, para transmitir a tua palavra à tua igreja nessas quartas-feiras. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-lo como canal do que o Senhor quer dizer para a tua igreja nessa noite. Que o Senhor abençoe a cada um de nós que estaremos aprendendo, que realmente, ó Deus, não fique só ao nível do conhecimento, mas que possamos praticar na nossa vida, no dia a dia. Usa teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para os irmãos. Que a graça e a paz possa estar conosco nesta noite. Hoje nós vamos fazer a exposição da segunda parte de Malaquias, capítulo de número 1, a partir do verso aí de número 6. De início, vale a pena nós fazermos uma recapitulação do que foi dito na semana passada, onde nós fizemos a exposição do versículo de número 1 até o versículo de número 5. E basicamente nós baseamos a nossa exposição no amor eletivo de Deus, aonde Deus chama o seu povo para uma audiência e ele então manifesta o seu amor. E nós vimos que esse amor que Deus manifestou ao seu povo, ele foi visto sob 3 óticas. A primeira delas é o amor de Deus que foi declarado. O amor de Deus que foi declarado porque foi um amor deliberado, ou seja, Deus decidiu amar o seu povo. Não foi algo que partiu do homem para com Deus, mas foi uma decisão pessoal de Deus. Deus decidiu amar de modo incondicional o seu povo. Nós vimos também que esse amor de Deus é um amor paciente, porque ele cita aí justamente a questão de Jacó, que mesmo tendo sido um homem trapaceiro, que enganou seu pai, enganou a sua mãe, traiu o seu irmão, abriu mão da questão de manter uma comunhão ética com seu irmão Esaú, mas Deus assim foi paciente com Jacó, da mesma forma que ele foi paciente com os descendentes de Jacó também. Ele foi descendente com seu povo, foi paciente com seu povo durante a travessia do deserto, foi paciente com seu povo em todos os momentos em que ele manifestou ao seu povo. Deus tem sido paciente. Nós vimos também que o amor de Deus, ele foi um amor triunfante, porque o texto que Deus usa aí, a frase que ele disse é: eu vos tenho amado. Nós vimos aqui que o tempo presente significa dizer que Deus amou no passado, amava no presente e continuaria amando o seu povo insistentemente. O amor de Deus, ele é triunfante. E aí nós vemos que, em contrapartida, quando Deus faz esse argumento, é como se estivesse no tribunal, o povo então questiona o amor de Deus, É o amor que foi questionado. Nós vimos aí a questão da insensibilidade, e da ingratidão do povo de Israel. Eles questionam a Deus nesse tribunal: em que o Senhor tem nos amado? Deus então dá a réplica a essa pergunta, provando como que Deus tinha amado. Então nós vimos aí esse amor que foi provado, esse amor que foi demonstrado. E Deus então prova que amava aquele povo pelo fato dele ter escolhido a Jacó soberanamente e não Esaú. É o que ele diz aí no verso de número 2. Não foi Esaú seu irmão Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci Esaú. Mas não somente o exemplo de Jacó e Esaú. Deus prova esse amor que foi questionado, Deus prova também na escolha do povo em contrapartida Edom. Ao passo que Deus rejeitou Edom, e nós vimos aqui na aula passada, que Edom eram os descendentes de Jacó, de Esaú, Deus rejeita não somente a Esaú, mas Deus também rejeita os descendentes de Esaú, que era o pessoal de Edom, os edomitas. Deus vai falar: amei a Jacó e aborreci a Esaú.
Fiz dos seus montes uma asolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Do verso 4 até o verso de número 4, verso número 5, Deus vai dar outra prova do amor, que foi a questão da restauração de Israel em detrimento da destruição de Edom. Deus está dizendo, olha, vocês passaram pelo cativeiro, mas eu restaurei vocês. Nós sabemos que o livro de Malaquias foi escrito logo após a saída do povo da Babilônia. O templo foi construído, os muros foram reedificados, ou seja, toda a nação de Israel foi restaurada. Ao passo que a nação de Edom jamais seria restaurada. Deus falou, por mais que se levantem para tentar construir as suas casas, eu vou abater, eu vou destruir. E nós vimos aqui também na aula passada, no livro de Obadias, como que o povo de Edom era um povo cruel para com a nação de Israel. Nós vimos que Moisés foi tentar atravessar uma determinada região, precisava passar por Edom. O rei de Edom não deixou Israel passar por aquele lugar. Moisés chegou a oferecer pagamento. O que os nossos bois beberem, a água, nós vamos pagar por essa água. E a Bíblia diz que o rei de Edom lutou, saiu a batalhar contra Israel. E Obadias diz que quando o povo fugia da perseguição de Nabucodonosor, a nação de Israel, essa nação aqui, Edom, mata aqueles que tentavam fugir, entrega para o rei aqueles que tentavam também fugir e também zombavam, destrói, arruasa, destrói todo mundo. Deus então abate a nação de Edom. Deus está dizendo, vocês querem uma prova que eu amo vocês? Eu escolhi Jacó, em detrimento de Esaú, soberanamente. Mas não somente isso, eu escolhi os descendentes de Jacó, que são vocês, mas eu rejeitei os descendentes de Esaú, que é Edom. E aí, nós podemos perceber que toda essa ingratidão e insensibilidade da nação de Israel, ela vai desembocar naquilo que está escrito aqui do verso de número 6 até o verso de número 14. E aí Deus então começa a dar uma chamada na classe sacerdotal. Então, primeiramente, Deus adverte aí a questão dos sacerdotes. É apenas uma inicial do que nós vamos falar hoje. Esses sacerdotes que eram responsáveis pela nação de Israel, por educar o povo, pela instrução do povo, pelo sacrifício do povo, esse sacerdote então acaba tendo uma decadência moral, é o que nós vamos ver hoje. E quando eu falo de decadência moral, é decadência moral do ponto de vista literal. Nós falamos aqui no quarta-feira passada, que no livro de Neemias, capítulo de número 13, é dito que quando Neemias vai fazer uma viagem, e ele fica muito tempo, o sacerdote Eliasibe pega Tobias, casa com a filha de Tobias, coloca Tobias dentro de casa. E o filho dele também pega uma das filhas de Sambalat e coloca para morar dentro do templo. Ele fez um puxadinho no templo e colocou Tobias e Sambalat, justamente os inimigos de Israel, aqueles que se levantaram contra a reconstrução dos muros, e coloca para morar dentro do templo, dentro da tesouraria. Dentro da tesouraria. Neemias chega, faz uma maior reforma na cidade, expulsa todo mundo dali, expulsa Tobias, expulsa Sambalat, troca os tesoureiros, manda chamar os sacerdotes que haviam sido dispersos. Mas aí toda a classe sacerdotal, a partir daquele momento, começa a entrar num declínio espiritual, e por isso que vem essa decadência toda. E aí então, eles prestavam um culto inútil, enfado do culto divino, só que tudo isso daqui desembocava no povo. E nós dissemos, e é o que nós vamos falar hoje, que todas as mazelas, que todo o pecado, que toda forma de desprezo para com as coisas do Senhor surge justamente no momento que nós não compreendemos e não sabemos valorizar o amor que Deus teve por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário, conforme Romanos capítulo número 5. E nós vimos como que é complicado nós medirmos o amor de Deus pelas circunstâncias da vida.
Israel media o amor de Deus de acordo com as circunstâncias da vida. Quando as coisas iam bem, eles sentiam que eram amados. Quando as coisas iam mal, eles achavam que Deus odiava. Quando Deus livrava ele dos inimigos, Deus amava. Quando Deus punia o seu povo pelos seus pecados, disciplinava o seu povo, eles achavam que Deus não amava mais. Então eles mediam o amor de Deus devido às circunstâncias da vida. E quantas vezes nós também somos levados a questionar o amor de Deus por nós devido às circunstâncias da vida. Nós sentimos que Deus nos ama quando as coisas vão bem, quando tem dinheiro, quando temos alimento, quando a vida está bem. Mas muitas das vezes nós questionamos o amor de Deus quando as coisas vão mal. E porque nós questionamos o amor de Deus, vem isso que está escrito aí no verso de número 6 a 7. E é o que nós vamos comentar sobre a liderança decadente. Eu queria fazer 3 observações antes de nós entrarmos sobre isso, a liderança decadente. Em primeiro lugar, que Deus, quando descreve tudo isso daqui através do profeta Malaquias, Deus aqui não está carente, né? Tem muitas pessoas que acham que Deus é um Deus carente. Não, Deus está tão carente assim? Será que Deus está tão carente? Inclusive surgiu alguns cantores aí na música gospel que chegaram a falar que nós precisamos alimentar Deus, né? Que Deus se sente alimentado quando nós o glorificamos, quando nós exaltamos, como se Deus precisasse de fato do nosso louvor, como se Deus precisasse de fato da nossa glória. Não, Deus não sente carências. Deus continua sendo Deus, independente de mim, independente de você. Deus não precisa de mim, não precisa de nós para continuar sendo Deus. Então aqui Deus não está demonstrando nenhum sentimento de carência. Deus se entristece, Deus se ira, mas Deus aqui não está manifestando carência. O problema aqui, na verdade, é que Deus queria abençoar o seu povo. E Deus estabeleceu a sua aliança com o povo no Antigo Testamento, baseado em ordenanças, em leis, em pactos, bênçãos que inclusive eram condicionais, bênçãos condicionais, a questão da obediência. Se você vê lá no Antigo Testamento, lá em Levítico, tem a bênção e tem a maldição. Se o povo obedecesse ao Senhor, o povo teria a bênção de Deus. Se o povo desobedecesse ao Senhor, por sua vez, teria a maldição. E uma das maldições que o povo de Israel herdou pela desobediência foi o próprio cativeiro. No entanto, a manifestação de Deus aqui era porque o povo não estava sendo ingrato ao seu amor, ao passo que Deus queria abençoar seu povo. Mas o fato dessa ingratidão do povo para com Deus fazia com que a mão de Deus se retraísse, fazia com que Deus se voltasse contra o seu povo. Nós gostamos muito de citar aquele texto de Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e quando Deus é contra nós? É o drama aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e quando Deus se volta contra nós? Porque é isso justamente que está acontecendo aqui. Deus se volta contra o seu povo. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Deus aqui não está tendo nenhum tipo de manifestação aqui de esquizofrenia, de carência. Não. Deus não está falando isso. Deus está exaltando a sua soberania, o seu amor, em detrimento das ações do povo, de não compreender esse amor, de não compreender essa soberania de Deus. Segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui também, é que nessa noite eu não me coloco como o profeta Malaquias. A palavra que eu vou dizer aqui nessa noite é uma palavra que corta no meu coração, como também corta no seu coração. Jamais eu venho me colocar aqui no sentido de juiz e de questionar a vida espiritual da igreja ou a sua vida espiritual, eu não sei como se encontra. Mas eu quero dizer que da mesma forma que a palavra de Deus queima seu coração, a palavra de Deus primeiramente tem que queimar o meu coração. Então eu me escondo atrás da cruz de Jesus, crendo que tudo aquilo que foi escrito para mim também, que estou pregando, que estou trazendo a palavra de Deus nessa noite. São essas 2 observações. Verso 6 e verso 7 diz o seguinte, a questão da honra. O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes,
que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Deus responde: oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, o primeiro problema que nós encontramos aqui, onde Malaquias já direciona a sua palavra, é sobre a liderança da igreja na época, os sacerdotes. Nós sabemos muito bem que o povo de Israel sempre foi regido por reis, a partir de Saul. Mas que após a saída da Babilônia, quem era o responsável e a autoridade espiritual pelo povo era o sacerdote juntamente com o escriba. Nós vemos o caso de Esdras, por exemplo. Então a responsabilidade espiritual da nação de Israel repousava sobre os sacerdotes. E Deus é tão enfático na questão dos sacerdotes, porque se você vê o verso 2, o verso 6, fala dos sacerdotes. Se você passar mais um pouquinho, lá no capítulo 2, verso de número 1, fala também do sacerdote. Se você vê o verso de número 7 do capítulo 2, fala também do sacerdote. Se você vê o verso 8 do capítulo 2, fala também que o sacerdote tem desviado do caminho, tem feito o povo tropeçar. Ele tem feito, Deus então faria do sacerdote desprezíveis e indignos. Deus chega a dizer que pegaria fezes e passaria na cara do sacerdote. Ele diz aí no verso de número 3 do capítulo número 2: eu vos reprovarei a descendência e atirarei fezes no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. Então você vê que é uma palavra dura que Deus direciona para a liderança, para a classe sacerdotal. Muitos sacerdotes ali tinham perdido o relacionamento pessoal com Deus. Eles se tornaram profissionais. Eles tinham se corrompido de forma doutrinária e também de modo moral, fazendo justamente o contrário do que a Bíblia ensina. Eles já não tinham mais prazer em fazer sacrifícios. E vale a pena aqui destacar que o culto a Deus aqui era basicamente matar animais. Era exatamente, praticamente, fazer sacrifício de animais todos os dias, de manhã, tarde, noite, de manhã, tarde e noite. Os sacerdotes estavam sempre envolvidos nesse trabalho. No entanto, parece que eles faziam aquilo sem paixão, fazia aquilo sem amor, fazia aquilo como se fosse por obrigação, muito mecânico, muito seco, muito mecanizado, não havia paixão na alma, não havia apego, não havia profundidade espiritual. E Deus então manifesta a sua ira, e ele faz um contraste. Se você vê o capítulo 2, verso de número 5, Deus faz um contraste aí dos antigos sacerdotes. Olha só, capítulo 2, verso de número 5. Olha como que eram os sacerdotes antigamente. Olha o que Deus vai dizer, verso número 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Deus está falando aqui aquilo que ele se refere no verso de número 4, onde ele fala da aliança que ele tinha com Levi. Deus fez uma aliança com a tribo de Levi, de que esses levitas deveriam sacrificar ao Senhor, deveria ter uma obediência ao Senhor, uma vez que a tribo de Levi seriam os responsáveis espirituais pelo povo, aonde sacrificavam animais para que o povo pudesse ter perdão. No entanto, você vê um contraste. Você vê os levitas que obedeciam ao Senhor, que Deus fez um pacto com essa tribo de Levi, mas você vê aqui uns levitas, os sacerdotes, completamente alheios à vontade do Senhor, que questionavam o amor de Deus e principalmente que haviam se apostatado. Como é importante essa questão da liderança na igreja? Como que é importante essa questão da autoridade não se corromper e de uma liderança que não venha cair, entrar em decadência, porque a liderança é o exemplo da igreja, a liderança é o espelho do povo. Uma boa liderança, uma boa igreja, uma péssima liderança,
uma péssima igreja, se a liderança toma atitudes precipitadas ou se ela faz as coisas do Senhor de modo alheio à vontade de Deus, isso tudo vai refletir no povo. E era isso que estava justamente acontecendo aqui em Malaquias. Havia uma apostasia. A apostasia sempre começa na liderança. Hernandes Dias Lopes, ele diz um negócio interessante. Sempre começa na liderança a apostasia. É nos seminários, por exemplo, que surgem as falsas doutrinas. É justamente nos seminários, nos púlpitos, que surgem as heresias e aí então acaba matando a igreja. Quantos escândalos acontecem na igreja quando o escândalo vem por parte da liderança, né? Causa um estrago maior ainda na igreja. Uma coisa é um membro cair, uma coisa é um membro falhar, outra coisa é quando a liderança cai, quando a liderança peca, quando a liderança começa a praticar coisas que desagradam ao Senhor e acaba matando a igreja, acaba minando o povo de Deus. Quantas pessoas se desviam, saem da igreja, porque às vezes os seus líderes estão em pecados, caem, não são repreendidos, e isso afeta a igreja. Era justamente isso que estava acontecendo aqui na época de Malaquias. Os sacerdotes deixando de oferecer um culto aprazível ao Senhor para simplesmente fazer sem paixão, sem amor. E quando Deus adverte os sacerdotes, por extensão, ele também exorta o povo. Porque a partir do momento que o sacerdote fazia tudo debalde, tudo sem sentido, sem paixão, sem ânimo no coração, aquela coisa mesquinha, aquela coisa minguada, aquela coisa sem graça, aquela coisa seca, aquela coisa somente ritualística, mas que não tinha vida, o povo, por sua vez, começou então a se esfriar. O povo, por sua vez, deixou de honrar o Senhor. E Deus faz duas palavras que Deus usa aí: respeito e honra. Se eu sou pai, onde está a minha honra? O filho honra o pai. O filho tem honra pelo pai. Mas vocês dizem que eu sou o pai de vocês. Onde está essa minha honra? Ele diz aí: se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Então havia falta de honra, havia falta de respeito. O desvio da teologia desemboca no desvio moral, que era justamente o que estava acontecendo aqui. O povo, a partir do momento que deixava de cultuar o Senhor da maneira correta, acabava então pecando, indo para o liberalismo, sincretismo, ortodoxia morta, que desemboca numa vida relaxada, que era justamente o que estava acontecendo aqui com os sacerdotes. Malaquias vai questionar lá no capítulo de número 3, que nós vamos ver, capítulo 2, que alguns sacerdotes estavam separando, se divorciando das suas esposas para se envolver em casamento misto, que era um problema que havia também na liderança, nos sacerdotes. Eles deixavam as suas mulheres para se apaixonar com mulheres que serviam e adoravam a outros deuses, casamento misto. E isso então afetava todo o povo de Israel. Mas não somente isso. Você vê aí um povo que oferecia para Deus somente o resto, mas não oferecia as primícias. Olha só que interessante. Se você vê o verso de número 8, você vai ver um tipo de animal que o povo oferecia. Você vai ver que eles ofereciam o animal cego, o animal coxo, o animal enfermo, o animal dilacerado, verso de número 13, o animal defeituoso, no capítulo de número 14, Deus questiona: pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um animal defeituoso. Então você vê os tipos de animais que eles apresentavam para o Senhor: enfermo, coxo, cego, dilacerado e defeituoso. E o que era esse animal dilacerado? Animal dilacerado aqui era quando o lobo, ele não comia a ovelha, o animal todo. Às vezes ele só atacava e machucava. E aquele animal ficava ali todo estragado e em estado de putrefação, literalmente. O povo pegava aquele sacrifício, aquele animal podre, e oferecia para o Senhor.
Tamanha era a contradição, tamanha era a deturpação daquele povo, que eles chegavam a oferecer a Deus o pior, somente o resto, o imprestável. Oferecia para Deus aquilo que sobrava, oferecia para Deus aquilo que eles tinham de pior. Sabe por quê? Porque o povo não sabia reconhecer o amor de Deus. Levítico 22, verso de número 20, Deuteronômio 15, 21, ele vai dizer que como que devia ser os animais. Vocês devem lembrar, tinha que ser puro, não podia ter um osso quebrado, não podia ser manco, não podia ser cego, tinha que ser um animal puro, novilho, primícia do Senhor. Por que tinha que ser puro? Por que tinha que ser sem mancha? Por que tinha que ser sem mácula? Por que não podia ser coxo? Porque isso apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gostaria de ler com vocês o texto de 1 Pedro, que fala sobre isso. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 18. Olha só que interessante. 1 Pedro 18. 1 Pedro 18, até o verso de número 21. Olha só que interessante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então você percebe então que esse sacrifício apontava para Jesus. Nesse sentido então, meus amados irmãos, nós podemos dizer que Deus não aceita nada menos que o melhor. Deus quer o nosso melhor. E uma pergunta que nós podemos fazer aqui nessa noite: que tipo de coração nós temos tido? Será que nós oferecemos para o Senhor o melhor? Ou será que nós oferecemos para o Senhor a sobra? A sobra do nosso tempo? Por vezes, nós valorizamos muito mais a vida secular do que a nossa vida espiritual. E se você ver o verso aí de número 8, é muito interessante, porque Deus está falando o seguinte: pega isso daí que você está me oferecendo e oferece ao seu governador. Você tem coragem de oferecer ao seu governador? Olha só, se o povo não tinha coragem de oferecer aquilo para o governador, mas o povo tinha coragem de oferecer aquilo para Deus. Ou seja, parece que eles valorizavam muito mais os homens do que a Deus. E quantas vezes nós fazemos isso em nossos dias? Nós colocamos para o nosso trabalho a melhor roupa. Nós chegamos no nosso trabalho no horário em ponto. Aqui nós chegamos atrasados. Colocamos a melhor roupa para poder ir para a festa. Na igreja, tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez. Nós entramos em alguns cartórios, em alguns tribunais, com uma reverência impecável. Impecável. Mas muitas das vezes nós não temos o mesmo procedimento, o mesmo proceder quando estamos reunidos, quando estamos louvando o nome do Senhor, quando estamos reunidos para glorificar e exaltar o teu santo nome de Deus. Por quê? Porque justamente nós não compreendemos e não valorizamos o amor que Deus teve por nós. Esse era o problema da nação de Israel. Eles não reconheciam o amor de Deus, eles questionavam o amor de Deus. E quando não compreende o amor de Deus, quando não compreende a soberania de Deus, só resta isso. O resto, só resta isso: honrar mais os homens do que honrar a Deus. Uma pergunta que nós poderemos fazer é: que tipo de culto nós temos prestado a Deus? Que tipo de adoração nós temos prestado a Deus? E aí eu lembro de Davi, quando ele foi comprar um campo para fazer um sacrifício, para adorar a Deus.
E ele chegou lá, o dono do campo, deu para ele o campo. Deu para ele. Davi falou: não, eu quero pagar. Quanto é que é? Não, eu te dou o campo. E Davi fala assim: não oferecerei sacrifício ao meu Deus que não me custem nada. Agora, que tipo de culto nós temos oferecido a Deus? Se Deus é nosso Pai, onde está a honra desse Pai? Se Deus é nosso Senhor, aonde está o nosso respeito para com esse Senhor? Então é um caso a se pensar. No entanto, porém, quando esse povo prestava a Deus esse culto, Deus considerava então um culto simplesmente inútil. Ou seja, o verso de número 10 aí, Deus vai dizer da seguinte forma: tomara que haja entre vós alguém que feche as portas, para que eu não acendesses, para não acendesses debalde o fogo sobre o meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, esse sacrifício. Em outras palavras, Deus prefere uma igreja fechada do que um culto hipócrita. Porque era justamente isso que estava acontecendo. O povo levava o sacrifício, mas aquele sacrifício praticamente não tinha nada a ver com o seu coração. Não havia arrependimento do coração pelos seus pecados. Simplesmente ia para cumprir a agenda. Simplesmente ia como religioso. E essa é a nossa crise em nossos dias. Será que de fato nós somos pessoas que foram tocadas por Deus, moldadas por Deus? Ou será que nos últimos tempos a gente tem se tornado mais religiosos do que simplesmente cristãos vocacionados? Veja, por exemplo, os primeiros cristãos dos 3 primeiros séculos. Eles tinham uma bandeira para defender, a causa do Evangelho, davam a sua vida por aquilo, dedicavam aquilo, morria na arena, morria nas fogueiras, eram trucidados, cerrados pelo meio, morriam ao fio da espada, mas eles não negavam o nome do Senhor Jesus. E quantas vezes nós negamos na prática? Quantas vezes nós negamos na prática? Porque muitas das vezes o nosso culto tem sido um culto hipócrita. E aí você me pergunta: mas Deus se preocupa tanto assim com o nosso culto? Talvez você vá citar: não, mas isso aí é o Deus do Velho Testamento. Agora eu queria convidar você a ler o texto de Mateus 5, 23 a 25. Olha só que interessante. Mateus 5, verso 23 a 25. Olha só como que Deus, essa questão do culto é muito importante, porque é inútil acender fogo no altar se nele vamos oferecer coisa imunda. Ou seja, a nossa vida não pode estar contaminada, cheia de impureza e também cheia de ódio. Olha só como que a questão da comunhão é manifesta em Mateus 5, de 23 a 25. Olha só o que diz: se pois ao trazeres a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o teu altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Sabe por quê? Porque Deus se preocupa com essa questão do culto hipócrita, de nós adorarmos ao Senhor, de nos reunirmos para adorar ao Senhor, e ao mesmo tempo temos um coração hipócrita. E existem várias passagens que falam sobre isso, não somente Mateus 5, mas se você ver lá 1 Samuel 15, 22, diz o seguinte: obedecer é mais importante que sacrificar. Se você ver aí do texto de Isaías fala a mesma coisa de Malaquias: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja,
eu não estou nem aí para isso que vocês estão trazendo para mim, porque as mãos do povo estavam manchadas de sangue. O povo cultuava a Deus, o povo adorava a Deus, mas vivia uma vida dupla. Odiava o seu irmão, judiava do seu próximo, mas ao mesmo tempo que estava dentro do templo. Amós tem uma advertência mais forte ainda. Olha só que Amós diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias da tua lira. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Ou seja, Deus se preocupa com o tipo de culto que nós oferecemos a Ele. E o culto que agrada a Deus é o culto conforme Ele pediu, conforme Ele ordenou. O importante não é nós louvarmos a Deus. O importante não é adorarmos a Deus. O importante não é evangelizarmos para Deus. O importante é fazermos tudo isso daí da maneira certa, né? É aquilo que Paulo fala nas suas cartas, que Deus não separa essa questão de doutrina e culto, de doutrina e liturgia, de doutrina e atividades. Não, as duas coisas andam juntas. Duas coisas andam juntas. E aí eu queria fazer uma ponte diante de tudo isso e dizer algo interessante para vocês. No passado se oferecia-se cordeiro. Os cordeiros morriam. Os cordeiros morriam por conta dos pecados. Agora eu gostaria de convidar você a ler o texto de Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. E aí vocês vão perceber como que Deus se preocupa com isso. Hebreus capítulo 10, verso de número 10. Olha só que interessante. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Os cordeiros eram sacrificados por causa do pecado dos homens, mas houve um tempo que Jesus veio e Ele é sacrificado por nós. Agora pare um pouquinho mais aí e abra comigo um texto, outro texto interessante, que é o texto lá de 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Quem é o sacrifício hoje? O que é o sacrifício? O que é a oferta que devemos ofertar ao Senhor hoje? 1 Pedro 2, verso de número 5. Olha só. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aí sabe o que é que Paulo fala sobre essa questão de oferecer sacrifício a Deus? Paulo diz aí, Romanos 12, 1, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso aqui tudo? É que nós corremos o grande risco de fazer como o povo de Israel fez na época de Malaquias, de oferecer ao Senhor aquilo que não presta, de vir perante ao Senhor com um sacrifício tolo, de não se entregar por completo ao Senhor. E a Bíblia diz que nós temos que nos aproximar de Deus com sacrifícios espirituais. 1 Pedro 2,5. Mas aí você me pergunta, que tipo de sacrifício espiritual é esse? Aí eu queria convidar você a abrir outro texto, Hebreus 13. E aí vocês vão entender tudo. Hebreus 13. E aí vocês vão entender como que o Velho Testamento
tem uma conexão profunda com o Novo Testamento, e como que a palavra de Malaquias é útil para os nossos dias. Hebreus 13, verso de número 15, verso de número 16. Por meio de Jesus, pois oferecemos sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis, pois, a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício é que Deus se compraz. Você percebe como que se encaixa essa questão do sacrifício? O sacrifício continua, minha gente. É isso que Deus está dizendo. O sacrifício continua. E o grande risco que nós corremos em nossos dias é de oferecer ao Senhor somente aquilo que é o resto, somente a nossa sobra, e não aquilo que de fato agrada a Deus. Então Deus diz: sacrifício santo, sacrifícios espirituais, sacrifício de louvor, sacrifício que confessa a Cristo, sacrifício que vive na prática do bem, sacrifício que existe mútua cooperação no corpo de Cristo, porque esse é o tipo de sacrifício que Deus se agrada. E agora deixa eu te falar um negócio interessante. O que nós vivemos em nossos dias é um culto verticalizado na maioria das igrejas. Você pode ver que a maioria das campanhas que fazem por aí é no sentido de você buscar a sua bênção. Busca a bênção, a tua prosperidade, a sua vida financeira, a sua glória. Busque a sua cura. Deus quer te abençoar. Deus quer te fazer uma pessoa próspera. Aí as pessoas vão para o culto no sentido de que Deus simplesmente as abençoe. Deus então passa a ser um ídolo pagão para que realize as minhas vontades. Agora escute só para mim. Quando eu verticalizo a espiritualidade, no sentido de receber de Deus a bênção vertical, e quando eu não olho para quem está do meu lado sofrendo e padecendo, que é o que acontece na maioria das vezes, nada adianta. É justamente isso daqui. É oferecer o resto para o Senhor. Porque Deus, no Antigo Testamento, manifestava em indivíduos, pessoas. O Espírito Santo vinha em um, vinha em outro, vinha em um, vinha em outro, para realizar um propósito específico de Deus. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre todos, desce sobre mim, desce sobre você. Sabe o que acontece? Deus então passa a morar no meu coração, Deus então passa a morar no seu coração. Deus não mora mais em templos de pedra, Deus então passa a morar na igreja. E Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, nós somos templo de Deus, aonde Deus habita. Em outras palavras, como diz João, é impossível ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão na minha comunidade. Por quê? Porque a comunidade é o corpo de Jesus, onde ele se manifesta. E eu acho linda aquela passagem que eu gosto de citar sempre, João 11:50, que João diz que Caifás estava profetizando, e ele diz que Jesus não morreria somente pela nação de Israel, mas que Jesus morreria para reunir em um só corpo, todos os filhos de Deus dispersos na face da terra. E Paulo vai dizer lá em Efésios: Deus de dois povos fez um, derrubando então a parede de separação. Deus é um Deus comunitário. Deus é um Deus que se manifesta na comunidade. E isso é tão sério, que Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, ele vai dizer que quando as pessoas se reúnem, seja para participar da ceia ou por culto comum, mas se ela não discernir o corpo do Senhor, Paulo diz que ela será culpada do sangue de Jesus. Quando as pessoas não discernem o corpo do Senhor. E o que é discernir o corpo do Senhor? É uma igreja que não consegue valorizar uns aos outros. Se você vê o contexto de 1 Coríntios capítulo 11, era uma igreja que os ricos levavam muita comida,
levavam muito vinho, mas o pobre era desprezado, o pobre passava fome, o pobre passava necessidade. E Paulo vai dizer, se você não discerne o corpo do Senhor, você é culpado. E Paulo vai dizer, por isso que há entre vós muitos doentes, e alguns que inclusive já até morreram. Se você for nessa mesma linha, Tiago, lá no capítulo de número 2, ele vai retratar esse perigo aqui retratado em Malaquias. No sentido de eu oferecer, ou de me reunir para adorar o Senhor, mas essa adoração é uma adoração hipócrita, não é uma adoração que de fato reflete o amor de Deus em mim, que por sua vez deve se refletir no próximo. E aí eu gostaria de convidar você a ler Tiago, capítulo número 2. Como eu disse aqui para vocês, muitos comentaristas dizem que o livro de Malaquias, no Novo Testamento, na verdade, é o livro de Tiago. Porque ele trabalha com esse princípio de que devemos oferecer para Deus o melhor, de que não devemos amar o mundo é se constituir inimigo de Deus. Agora, olha só como que Tiago trabalha essa questão da hipocrisia. Tiago, capítulo de número 2. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. É aqui que impera o culto hipócrita. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, na sua igreja, algum homem com anéis de ouro no dedo, em traje de luxo, entrar também algum pobre, andrajoso, um mendigo, seja lá quem for de baixa condição social, e tratardes com deferência os que têm trajes de luxo, e disserdes ao pobre, fica tu ali em pé, assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomamos de perversos pensamentos. Então, essa mesma reflexão que Tiago faz aqui no capítulo de número 2, que Jesus faz lá em Mateus capítulo 5, que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 11, é a mesma percepção aqui de Malaquias. Deus está dizendo, é preferível fechar as portas da igreja do que você prestar a Deus um culto hipócrita, um culto inútil, um culto onde só existe formalismo religioso, mas que não existe vida, que não existe comunhão, que não existe koinonia, que não existe cura, que não é uma comunidade terapêutica. E aí nos vem algumas reflexões que nós poderíamos fazer. Que tipo de culto de fato nós temos oferecido a Deus? Qual tem sido a percepção que nós temos tido da manifestação de Deus na comunidade? Qual tem sido o meu olhar para aquele que sofre, para aquele que padece? Será que o meu olhar, o culto que eu manifesto a Deus é somente no sentido de receber de Deus o melhor dessa terra e que se dane quem está do meu lado? Porque essa é a tendência natural da teologia da prosperidade. Essa é a tendência natural das igrejas adeptas aí do neopentecostalismo, que verticalizaram a fé, no sentido de que as pessoas possam subtrair tudo de Deus, para mim, é o poder, receba a cura, receba a unção de ousadia, a unção de multiplicação, receba o melhor de Deus nessa terra, mas para quê? Para quê? Se Deus se manifesta, não é mais no individualismo. Deus se manifesta agora na comunidade, na coletividade. De modo que quando Deus quer ser amado, Deus quer ser amado no próximo. De modo que quando Deus quer ser honrado, Deus quer ser honrado quando eu honro o próximo. Deus quer ser respeitado quando eu respeito o próximo. Deus quer ser servido quando eu sirvo ao próximo. Essa é a concepção de culto no Novo Testamento, e por isso que é importante nós fazermos esse contraste. Aqui Deus está dizendo que o culto é inútil, e Deus repudia. Olha só como é que Deus repudia esse culto. Cadê o aparelhinho? Não sei o que. Está aqui. Olha só como é que Deus repudia por completo esse culto. Se você ver, por exemplo, Malaquias 1:8, em vez de Deus ter prazer no culto,
ele diz que isso é mal. O povo levava o sacrifício, ao invés de Deus sentir prazer por aquele sacrifício, Deus diz: não, isso é mal. Você tem coragem de oferecer isso para o teu governador? Se você não tem coragem de oferecer isso para o teu governador, você vem oferecer a mim. A mim? Você tem coragem de trazer isso a mim? Você não tem coragem de levar isso ao teu governador? Você vem oferecer isso a mim? Olha só o que Deus faz aí no verso de número 9. Deus então rejeita o ofertante e a sua oração. Olha o verso de número 9, como é que Deus rejeita o ofertante e a sua oração. Deus chama ao arrependimento. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Então você percebe então que Deus rejeita tanto o ofertante, como também a sua oração. E eu acho que tem uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, diz que aquele que tapa os seus ouvidos para o clamor dos necessitados, Deus automaticamente tampa também os seus ouvidos. Deus tampa os seus ouvidos quando nós oferecemos para Deus aquilo que é de pior em nós. Quando nós vivemos uma vida dupla. Quando nós vivemos uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Quando nós vivemos uma coisa na igreja e uma coisa na faculdade. Quando nós valorizamos mais as coisas do mundo, as coisas seculares, do que as coisas de Deus. Deus abomina. Deus fecha os olhos. Deus fecha os olhos. Olha só o verso de número 10. Em vez de Deus receber o culto, ele diz que é inútil. É isso que ele fala aí. Tomara que tenha um cabra macho aí, que feche as portas da igreja. Porque é melhor fechar do que prestar esse culto. Verso de número 10, verso de número 13, a Bíblia diz aí, que Deus então, como consequência, ele rejeita o ofertante e a sua oferta. Ou seja, ele não rejeita somente o ofertante e a oração. Ele rejeita também o ofertante e rejeita também a sua oferta. E por último, como consequência drástica, pior, a Bíblia chama esse camarada de maldito. Essa para mim é a consequência mais drástica que está registrada aí no verso de número 14. Olha só como é que Deus manifesta: maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande, diz o Senhor dos exércitos. Então, que tipo de culto tem sido a nossa vida perante o Senhor? Deus repudia, Deus abomina quando nós oferecemos para Deus o pior. Sabe por que Deus abomina? Porque Deus sempre ofereceu o melhor para o seu povo. Deus, quando foi salvar a mim e a você, salvar a todos nós, Ele deu de melhor. O que a Bíblia diz? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu o melhor para nós. Por que também nós não podemos dar o nosso melhor para Deus? E muitas das vezes, quando se fala em dar o melhor para Deus por aí, é dar muito dinheiro. Dê o seu melhor. O seu melhor é 10 mil? Dê 10 mil. O seu melhor é 100 mil? Dê 100 mil. O seu melhor é o seu salário todo? Dê o seu salário todo. Aí tem uma frase que eu vou citar aqui mais na frente, do pastor Ed René Kivitz, que ele diz o seguinte: jamais deu quem deu do seu sem dar de si. Jamais deu quem deu do seu sem dar de si. O que eu tenho ofertado ao Senhor de mim. E eu digo isso, meus irmãos, com profundo tremor.
Às vezes a gente que prega, a gente que está acostumado a pregar, a dar estudo bíblico, por vezes nós somos tentados a procurar alguma passagem da Bíblia para poder estudar, só que muitas das vezes nós olhamos para o texto e dizemos: poxa vida, isso aqui dá um bom sermão, né, pastor? Poxa, isso aqui vai dar um sermão, isso aqui vai bombar, o povo vai gostar desse sermão. Sermão bom. A questão é, aonde fica a parte devocional de quem está pregando? Né? E quantas vezes nós nos tornamos profissionais da fé? Profissionais da fé. Quantos pregadores também têm essa mesma situação? Às vezes procuram um texto da Bíblia, uma passagem da Bíblia, e ele começa a ler, e Deus começa a falar no seu coração, Deus começa a tocar no seu coração, de repente o coração dele já se inclina: poxa, isso dá um bom sermão. Mas aí, como é que fica a questão devocional? Será que Deus fala comigo? Será que Deus queima também aqui dentro do meu coração? Essa é a preocupação de Deus aqui no livro de Malaquias. É aquela coisa profissional, é aquela coisa seca, aquela coisa ritualística, mas que não há paixão, que não há dedicação, não há empenho. E aí, por último, então, vem a questão do poder de Deus. Olha só que interessante. O Deus dos exércitos não é uma divindade tribal. Deus não é propriedade do povo, de um grupo, de uma denominação, não. Ele é Deus. Não apenas Deus dos judeus, mas também Deus da nossa igreja, ou Deus da nossa igreja. Deus é Senhor do universo. O seu nome é grande fora dos limites de Israel. Se você ver aí o verso de número 5, Deus diz a mesma coisa, interessante. Quando ele finaliza o primeiro embate, ele diz: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Quando ele parte para o segundo embate, ele fala a mesma coisa. Olha aí o verso de número 14. Olha só o que diz o finalzinho. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Ou seja, Deus está dizendo para a nação de Israel de que ele haveria de expandir o seu reino. De que Israel não precisava se sentir como sendo a única nação. Israel se sentia isso, como sendo a única nação preciosa. Deus está dizendo: não, meu filho, o meu reino é muito maior do que vocês. A dimensão do meu reino é muito maior do que simplesmente uma nação. E aí, se você vai para Apocalipse 5:9, você vai ter uma palavra maravilhosa em Apocalipse 5:9. E eu gostaria de ler com vocês, porque essa passagem ela é triunfante. Já estamos encerrando. Olha só como que casa essa passagem que Deus está falando. É o evangelho chegando até o gentio, é o evangelho chegando até outras nações. Deus está dizendo para Israel: eu tenho outro povo, eu também sou adorado em outros povos, eu não tenho só vocês não, eu tenho outro povo. Olha o que diz Apocalipse 5, verso de número 9, diz o seguinte: entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que pertencem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ou seja, Deus não está limitado mais a uma tribo, Deus não está limitado a uma nação, Deus não está limitado a um idioma. Deus é o Senhor do universo. É isso que Deus está dizendo aqui. Deus é poderoso, Deus é grandioso. E por que eu tenho que prestar um culto digno a Deus? Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque Ele me ama. E esse amor fez com que Ele me escolhesse antes da fundação do mundo. Segundo, porque Deus, Ele é grande. Deus é poderoso, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso que nós somos um só povo, um só rebanho e também uma única família. Uma única família. É isso que Deus está dizendo aqui.
E aí, por último, nós partimos então para a conclusão. Qual tem sido o culto que nós prestamos a Deus? Será que é um culto que de fato agrada a Deus? Será que a minha vida, quando eu me ofereço ao Senhor, Paulo diz que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo. Espera aí. Mas os sacrifícios do Antigo Testamento eram mortos, os animais eram mortos no altar. Altar é lugar de sacrifício. Por que Paulo fala em sacrifício vivo? Porque não existe mais sacrifícios de animais. Ninguém mais precisa se sacrificar. O que Deus quer é que a nossa mente seja mudada, que nós tenhamos um culto racional e principalmente que nós saibamos fazer sacrifícios de louvor, nos oferecer a Deus, oferecer o nosso melhor. Número 2, Deus espera ser honrado pelo seu povo por sua grandeza. O povo de Deus temia insultar o governador, ousaria desafiar o grande rei da Pérsia, que havia nomeado o governador na época, pois com muito mais temor e reverência eles deveriam estar ansiosos para agradar aquele que considera as nações, conforme diz lá Isaías 40:15, como um pingo que cai de um balde e reduz os príncipes a nada. Mas não, o povo honrava mais aos homens do que a Deus. Não, Deus quer ser honrado pelo seu povo por sua grandeza. Em que nível está essa honra que nós prestamos a Deus? Em que nível está esse respeito que nós temos a Deus? Terceiro lugar, está acabando. Qual o grau de comprometimento que nós temos com Deus e com o culto? Será que o comprometimento que nós temos com Deus é de fato compromisso? Ou será que a nossa liturgia, o nosso culto que nós prestamos, será que nós fazemos isso por obrigação, como diz aqui a palavra de Deus? Que canseira, né? Os sacerdotes chegavam a dizer isso. Que canseira, o verso de número 13. E dizeis ainda, que canseira, que culto chato, que liturgia chata, que pregador chato, que palavra chata, que canseira ouvir esse camarada. Será que eu não tenho prazer mais de estar diante do Senhor para adorá-lo? Será que nós honramos mais os homens do que a Deus? Será que nós temos mais tempo para ficar no cinema 2, 3 horas assistindo filme do que estar na igreja louvando e bendizendo o nome do Senhor, se dedicando em oração? Será? Aí vem uma pergunta: em que temos valorizado e reconhecido o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Israel foi ingrato para com o amor de Deus. Deus disse, eu vos amo. E ele disse, em que o Senhor tem nos amado? Deus prova que amava aquele povo. Em que grau tem sido? E por último, em que medida o nosso culto é hipócrita diante de Deus? Será que a mensagem de Tiago é válida para hoje? Será que em algum momento a palavra de Tiago tem falado ao nosso coração quando nós descartamos as pessoas, quando nós temos acepção de pessoas? Qual tem sido a questão dos pobres no nosso meio, dos negros, das pessoas que não têm condição social? Quantas pessoas pobres exercem liderança nas igrejas? Quantos negros exercem liderança nas igrejas? Quantas mulheres exercem liderança nas igrejas? Será que em algum momento o nosso culto também não é um culto hipócrita? Não é um culto marcado por isso que Tiago descreve na sua missiva? E por último, a frase que eu falei para vocês. Jamais deu quem deu do seu, sem dar de si. Às vezes nós falamos que temos que dar o melhor para Deus, do ponto de vista financeiro. E nós falamos que o livro de Malaquias é muito mal compreendido por aquelas pessoas que só sabem recorrer ao livro de Malaquias para citar o capítulo 3, verso 10, né? É o versículo do dizimista. É o versículo lido na hora que se vai colher as ofertas em 90% das igrejas. Mas as pessoas só conhecem essa única passagem de Malaquias. E você percebe, pelo que nós vimos aqui, que a mensagem de Malaquias, ela é muito mais do que falar de oferta. Ela é muito mais do que falar de bênção financeira.
Ela é muito mais do que falar de maldição por uma suposta oferta que você não deu. Ela é algo que tem a ver com a minha vida prática, daquilo que eu tenho oferecido para o Senhor, daquilo que eu tenho reconhecido de quem Deus é, de fato, na minha vida. E isso é muito importante, e isso é preocupante. Amém? Que Deus possa abençoar então os irmãos, para que possamos manter de fato e termos cuidado com o tipo de culto que nós prestamos a Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Pai. E nós queremos seguir a Sua ordenança que o Senhor fala para os sacerdotes. Devemos nos arrepender, Pai. Nos arrependermos, ó Pai amado, porque muitas das vezes nós valorizamos mais a nossa vida profissional do que o culto. Nós honramos muito mais pessoas do que o Senhor. Nós dedicamos mais tempo em busca dos nossos sonhos, em busca do nosso sucesso, em busca do nosso sustento, em busca do nosso status, em busca da nossa fama, em busca da nossa vaidade, em busca da nossa glória, do que de fato a glória do Senhor. Pai, por isso nós confessamos o nosso pecado e nós queremos nos arrepender, Pai. Nos arrepender quando muitas das vezes nós prestamos culto ao Senhor, um culto que não é digno, um culto que é inútil, um culto que é hipócrita, um culto que não é aceitável ao Senhor. Mas, ó Pai, dá-nos, ó Pai amado, esse quebrantamento do nosso coração, para que possamos reconhecer o Seu amor, a Sua soberania, a Sua compaixão, a Sua graça e a Sua misericórdia sobre nossas vidas. Ajude-nos a valorizar, ó Pai amado, o sacrifício de Jesus derramado na cruz por nós, pecadores, nós que merecíamos a condenação, nós que merecíamos o destino eterno, mas o Senhor foi gracioso, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos regenerou, o Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor nos transformou de criatura para filhos de Deus, o Senhor nos transformou de filhos da ira para filhos da misericórdia. Ó Senhor, ajuda-nos para que possamos ter um culto sincero, um culto transparente, um culto sem máscaras, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.